eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Oh, Jesus amado. Eu estou marcando na minha Bíblia aqui o texto e acabei apertando o botão errado. Atos 7, 54. Atos 7, 54. Você está lembrando que hoje encerra o prazo para apresentar o imposto de renda, né? Pastor, eu nem lembrava disso. Não, mas não tem problema, fica tranquilo. Eu não sei se dá tempo ainda, né? Não sei. Se você não fez e de repente quer fazer na correria, não sei como que vai funcionar, o Daniel está aí com a gente, deve estar com a gente online. Geralmente quem acompanha é a Camila Ferraz. Ela é certeza que ela está aí junto, tá bom? Entra em contato com ele, vê o que dá para ele te ajudar. É contador, é pessoa séria, faz as coisas bem certinho, tá bom? Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu quero ser boca do Senhor na vida desse povo na noite de hoje. E eu peço, me dá graça em nome de Jesus, sensibilidade, sabedoria, para falar da tua parte, em nome de Jesus. Que assim seja, e você que concorda diz amém, Jesus, amém. Olha, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, é muito legal, muito jóia. Se você fizer a leitura a partir do verso 1, Atos 7, 1, e ler até aqui, o final do versículo, deixa eu ver, o final do capítulo, o capítulo todo, né, de 1 a 60, você vai gostar, você vai gostar. É assim, ó, é uma panorâmica bíblica tremenda. Estevão, ele está falando, explanando o Antigo Testamento de uma maneira tremenda. É muita informação, é muito legal. Então, eu vou recomendar para você, leia, se você puder, leia o capítulo 7 todo. Mas para a nossa conversa de hoje, debaixo do tema esperança, eu quero ler a partir do verso 54 aqui com você. Esperança. Nós já conversamos algumas coisas sobre esperança, hein? Nós já conversamos que lá em Romanos capítulo 5, onde fala, gloriemo-nos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, aprovação, a aprovação, a esperança não decepciona. Então nós falamos um pouco da dificuldade que todos temos. Aí ontem nós falamos mais um pouco de questões adversas do dia a dia e às vezes, a pessoa ficar olhando apenas para aquilo que é do dia a dia, daquilo que é físico, daquilo que é passageiro, e não se atentar àquilo que é eterno. Então, ontem nós conversamos, foi muita coisa boa, debaixo da perspectiva da esperança para aquilo que está no porvir, tá? Eu não vou recapitular tudo aqui, mas falamos muita coisa. Se você não viu ainda nem a primeira nem a segunda reflexão, vai lá no YouTube, pr.marcãobombo, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho para receber as notificações e acompanhe. Tem a primeira e a segunda mensagem, tem outros seminários que nós já fizemos também, tá? Aí hoje nós vamos para a terceira reflexão. E a terceira reflexão, ela nos coloca diante de uma situação, mais uma situação de dificuldade, mais uma situação onde o Estevão, ele estava defendendo a fé nos primórdios da igreja, mas o Estevão, ele não é compreendido.
O Estevão, ele não tem a vida facilitada por conta da pregação do Evangelho. A coisa para o lado dele fica mais difícil do que já estava. E aí nós vamos ler a partir do verso 54, e nós vamos ver como que as pessoas que estavam ouvindo o Estevão ficam. Veja bem, olha o poder do Evangelho. Olha o poder do Evangelho. Olha, veja, preste atenção. Ouvindo isso, ficavam furiosos, rangiam os dentes contra ele. Meu Deus! Rangiam os dentes contra ele, ficavam furiosos. Por quê? Porque eles estavam ouvindo o plano, o projeto de Deus para a humanidade, que é um projeto de salvação. Eles estavam ouvindo, desde o início da conversa, o plano de Deus para salvar a humanidade. E mais do que nunca hoje, nós precisamos conhecer, e bem de pertinho, o plano de Deus de salvação. Talvez alguém que me ouve nesse momento ainda não entregou a vida para Jesus, ainda não passou pelas águas do batismo, ainda não se lançou na igreja para fazer parte do corpo de Cristo. Ainda ontem, depois da atividade que nós tivemos aqui à noite, eu estive conversando com o Ian, que nos ajuda bastante aqui durante as lives. E o Ian me fez algumas perguntas, e todas elas giravam, norteavam a respeito de um assunto: compromisso, aliança, comprometimento, acordo, tratado. Então Deus, Ele tem um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação, ele gira em torno de Jesus Cristo. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. O Estevão, ele vai explanando tudo isso, e esse plano que vai desde lá de trás, desde o início em Abraão, quando tudo começa a ser desenrolado no tocante a uma aliança que Deus faz com Abraão, a uma promessa sobre o povo hebreu, aquela questão toda dos povos à volta verem como é que Deus, o Deus dos hebreus, era bom. Toda essa questão, isso tudo está aqui dentro do capítulo 7. Você lê depois e vai entender com maiores detalhes. Então, o Estevão, ele vai explanando tudo no tocante ao plano de salvação de Deus para a humanidade. E as pessoas, elas têm dificuldade para receber o plano de salvação. As pessoas têm dificuldade para receber a palavra de Deus. Elas recebem muitas outras questões com muita facilidade. Mas quando é para receber a palavra de Deus é difícil, é tão assim complicado, e é compreensivo. Porque o inimigo, ele não quer que a pessoa entenda que Deus tem um plano, um projeto bom para a pessoa. O inimigo, ele não quer que a pessoa entenda que Deus quer que o casamento dele e dela, de ambos, seja um casamento legal. O inimigo não quer que a pessoa entenda que Deus quer que a pessoa tenha um salário legal, um trabalho legal, uma empresa legal. O inimigo não quer que a pessoa entenda que Deus quer que ela tenha uma vida boa no tocante ao físico, livre e liberto de tantos vícios das mais variadas ordens, que acabam fazendo mal para o corpo, acabam fazendo mal para a própria pessoa. Então é uma batalha, é uma luta para a pessoa entender que o que Deus quer, na verdade, é que a pessoa viva bem. Ele quer que a pessoa entenda que Ele tem o norte para a pessoa ter uma vida boa. O Estevão está falando, aqueles que estavam o ouvindo ficam furiosos,
rangendo o dente contra ele, ó. Tá aqui, ó. Aí nós vemos o quê? No verso de número 55 diz assim, ó: mas o Estevão, como que o Estevão estava? Cheio do Espírito Santo. Isso é uma grande demonstração de esperança. Porque diante do Estevão há um grupo de pessoas raivosas, furiosas, rangendo dentes, e nós vamos ver que vão se lançar contra o Estevão, mas o Estevão, ele está o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, a esperança, ela passa pela vida de uma pessoa a partir do relacionamento que ela desenvolve com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai colocar a paz, a tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Você vê aqui que o Estevão, ele está cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, está aí, ó, o texto é claro. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo vai conseguir levantar os olhos para os céus num momento como esse. Momento difícil, porque o Estevão, ele estava vivendo um momento difícil, um momento adverso, um momento terrível. Mas mesmo no momento difícil, mesmo no momento adverso, como é que o Estevão está? Cheio do Espírito. E ele faz o quê? Levanta os olhos e vê o quê? A glória de Deus. Esse é um desafio para a minha vida e para a sua vida. Porque todos nós enfrentamos momentos adversos. Alguns momentos são mais críticos, como esse que o Estevão estava enfrentando. Outros menos críticos, mas todos nós passamos por momentos críticos. E uma pessoa tendo uma vida cheia do Espírito, mesmo no momento mais crítico, ela vai conseguir levantar os olhos para os céus e vai conseguir ver a glória de Deus e vai conseguir ver Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eu vejo o céu aberto. Vê que interessante. Como era o momento? Qual era a característica do momento que o Estevão vivia? Terrível, terribilíssima, das piores, das mais difíceis. Talvez muito parecido à situação que você aí que está me ouvindo está vivendo. Onde de repente a situação em casa não está legal, onde de repente há um familiar que não está legal, talvez até mesmo algum familiar que está na misericórdia de Deus, fazendo uso de um respirador mecânico, talvez com muita conta para pagar, talvez sendo perseguido, talvez debaixo de um juramento de morte, talvez já sem saber o que fazer por conta do filho ou da filha, do familiar, por vezes envolvido com as drogas de tal maneira que chega a pegar botijão de gás de casa para vender e comprar droga, chega a pegar móveis de casa para vender e comprar droga, chega a comprar roupas, pegar as próprias roupas e vender para comprar drogas, e você olha para a situação e não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe qual é a melhor saída para essa questão. O Estevão, ele nos ensina a saída, ou uma das formas de se enfrentar um momento difícil como esse manter, respeitar, valorizar uma vida cheia do Espírito Santo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo vai
produzir na pessoa a fé suficiente para ter esperança de que coisas, dias ou situações melhores virão. O Estevão, ele está diante de uma situação crítica, mas ele tem, mesmo diante da situação crítica, ele tem condições de levantar os olhos para o céu. Ele está numa situação crítica, mas mesmo diante da situação crítica, ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ver Jesus na situação, ele consegue ver os céus abertos sobre a vida dele, ele consegue ver o Filho do Homem de pé à direita de Deus, mesmo numa situação adversa ao extremo. A esperança, ela gira em torno disso aqui. Nós podemos estar de repente enfrentando uma questão, uma situação, um momento terrível, um momento adverso, um momento desesperador, mas ainda assim nós conseguimos ver os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ainda assim nós conseguimos ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, a bondade de Deus sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, e conseguimos acreditar que Deus está no controle da situação. Por isso eu conversei com você ontem sobre o porvir, sobre situações que são relacionadas ao amanhã, que muitas vezes acabam sendo desprezadas dentro das igrejas. Situações como arrebatamento, situações como vida eterna, situações como galardão, coroa da justiça, coroa de glória, coroa da vida, situações como consumação da salvação sobre nós, situação como casa nos céus, morada eterna, edificada pelo próprio Deus. Por isso eu conversei com você, porque existem situações que nós temos que entender. Existem situações que Deus, Ele dá o livramento, Ele dá a vitória, Ele dá a saída, Ele dá o escape. Existem situações que Deus opera de uma maneira tremenda, e nós podemos ver isso, por exemplo, na vida do José. Meu Deus do céu, o José foi parar na prisão, e lá na prisão, a chave da prisão está na mão dele, ele é amigo do carcereiro, ele sai da prisão e se torna governador no Egito. Nós vemos, por exemplo, nós vemos o Daniel vai parar dentro de uma cova com leões. Na cova com os leões está lá o leão da tribo de Judá, fechando a boca daqueles leões. Nenhum leão faz nada para o Daniel. Nós vemos, por exemplo, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, eles estão dentro do quê? Eles estão dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Olha que situação, mas dentro daquela fornalha, Deus está com eles ali, nem o cheiro da fumaça pega na roupa deles. Nós vemos num caso mais extremo ainda, o próprio Lázaro, que era amigo de Jesus, ele chega a visitar uma sepultura e fica hospedado naquela sepultura por 3 dias, e no 4º dia ele ressuscita. Mas nós vemos situações como essa, a do Estevão, aonde a situação é extrema, a dificuldade é extrema, e o Estevão, ele cheio do Espírito de Deus, ele consegue saber, Deus está no controle da situação. Verso 57 diz assim, eles taparam os ouvidos. O que eles fizeram? Taparam os ouvidos, gritando bem alto, eles lançaram-se todos contra ele. O que eles fizeram? Se lançaram juntos contra o Estevão. E aí, o que eles fazem com o Estevão? Olha o que a Bíblia diz. Eles arrancam o Estevão, eles levam o Estevão para fora da cidade. E aí, o que eles fazem? Começaram a apedrejar o Estevão. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E nós mesmos temos que responder para nós. Essa pergunta nós fazemos para nós e respondemos para nós.
Estamos prontos para tomar as pedradas da vida. Estamos prontos para tomar as pedradas que a vida vai nos oferecer, que o dia a dia vai nos oferecer, aonde muitas e muitas vezes aquela mãe que eu falava agora há pouco, que chora por causa do filho, que vende o botijão de gás, que vende a cadeira, que vende a mesa, o sofá, a TV, que vende a roupa, vende tudo, aonde aquela mãe que por tantas e tantas vezes sentou e conversou com o filho e conversou com a filha, mas parece que por mais que converse com o filho, por mais que converse com a filha, nada resolve, nada entra na mente, no ouvido daquele filho, daquela filha, e ainda eles continuam completamente alucinados, perdidos na droga, ou perdendo para a droga. É aquela mãe, como esse Estevão, que está defendendo algo que é legal, algo que é bom, algo que é joia, algo que é saudável, algo que vai trazer todo benefício para o filho ou para a filha, mas mesmo assim, parece que o filho, parece que a filha tampa os ouvidos, não dão ouvidos à mãe, ao pai que falam, que clamam, que pedem, pelo amor de Deus, filho, filha, me ouça, mas não ouve, e parece que a história se repete. Estamos prontos para as pedradas que a vida nos oferece. A esperança, nós estamos falando de esperança. De esperança. Eu estou conversando com você, olhando na Bíblia o exemplo de alguém que estava diante de um grupo de pessoas furiosas, de um grupo de pessoas que tampam os ouvidos para não ouvi-lo, de um grupo de pessoas que pegam o Estevão e levam o Estevão para fora da cidade e apedrejam o Estevão de maneira assim brutal. Mas o Estevão, ele está verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, e tudo que o Estevão consegue ver é os céus abertos, e ele consegue ver Jesus naquela situação. Haja pedrada, hein? É aquela mulher que chora, que sofre, que é maltratada pelo marido, que faz o melhor para o marido, que procura se colocar à disposição de todas as formas possíveis e imagináveis, mas tudo que ela recebe é pedrada do marido. O marido apedreja daqui, o marido apedreja dali, o marido apedreja de lá. É aquele marido que se desdobra. É aquele marido que faz o que está assim, dentro das suas condições, e ele faz até mais. Mas tudo que ele recebe é pedrada da mulher, é pedrada dos filhos, pedradas e mais pedradas e mais pedradas e mais pedradas. É aquele patrão que não sabe o que fazer para agradar o colaborador, mas tudo o que ele faz ainda é pouco. E o colaborador, como esses aqui, sem dó e nem piedade, é pedrada, e é pedrada, e é pedrada, e a mais pedrada é aquele colaborador que se desdobra, faz tudo e faz mais um pouco, mas nada está bom, nunca está bom, nunca satisfaz. E o patrão, pedrada e pedrada e pedrada e pedrada. Você está entendendo? Você está comigo ainda aí? Tem alguém aí com a gente ainda? Estão aí? Ninguém foi embora? São as pedradas da vida, aonde nós procuramos fazer o bem para alguém, onde nós nos desdobramos dentro dos nossos limites, porque todos nós somos limitados.
Todos nós podemos ir até um determinado lugar. Existem situações que nós não podemos fazer. Não é porque não queremos fazer, é porque o próprio Deus coloca um limite e Ele diz assim, ó, daí para diante você não passa, daí para diante você não vai, daí para diante nem que você queira e fazer mais, eu não vou permitir, porque eu tenho um tratado com essa pessoa, eu estou tratando essa pessoa, eu estou ajustando, eu estou corrigindo essa pessoa. Mas você tenta fazer, você tenta e você vai, e por mais que você faça, tudo que você toma são pedradas. Pedradas, são as pedradas. Está vendo aqui? Por isso é importante nós termos uma vida cheia do Espírito, porque somente uma vida cheia do Espírito vai nos dar a condição de, mesmo em meio às pedradas da vida, nós mantermos a esperança de que o nosso Salvador, Ele vive e Ele está conosco e Ele não vai nos desamparar. E aquilo tudo que nós podemos estar sofrendo de repente nesses dias não é nada a se comparar com a glória que em nós será revelada. Ei, vem cá, vamos continuar com a nossa leitura bíblica. Versículo de número 58. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. É esse Saulo mesmo que você está imaginando. Olha, as testemunhas fizeram o quê? Deixaram a roupa. As testemunhas só presenciaram. Às vezes é assim, né? Às vezes tem pessoa que está vendo nós tomarmos pedra e não faz nada. Ou para não falar que não faz nada, pega a nossa roupa e coloca aos pés de alguém que está acompanhando e assinando embaixo a pedraria que nós estamos levando. Você vê como que é o negócio? Tinha testemunha. Tem gente que vê nós tomando pedrada e não faz nada. Tem gente que vê você sendo injustiçado e não faz nada. Tem gente que vê você sendo maltratado e não faz nada. Olha aí, ó. O que fizeram? Pegaram os mantos do jovem e colocaram aos pés do Saulo. Verso 59 diz assim: enquanto apedrejavam, Estevão orava. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha a oração de uma pessoa cheia do Espírito na hora da pedrada. Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. O fim da história é triste, dependendo da sua perspectiva, dependendo da sua ótica. Porque tem gente que, se tivesse no lugar do Estevão, não ia aceitar a pedrada, não ia receber a pedrada, ia se levantar, ia se posicionar de um jeito, talvez até mesmo ia negar Jesus. Eu nego Jesus, mas eu não tomo pedrada. Eu nego Jesus, mas eu não sou injustiçado. Eu nego Jesus, mas eu não vou ficar segurando a bronca sozinho. Aqui o Estevão, ele está sozinho, segurando a bronca, de joelhos, orando e dizendo: Senhor, não considera culpado isso que eles estão fazendo na minha vida. Senhor, deixe para lá. Não coloca na conta deles, não. Receba o meu espírito. Apedrejado na terra, recebido com glória no céu. São situações aonde muitas vezes a pessoa vai olhar e vai dizer: puxa vida, mas que Deus é esse?
Puxa vida, mas onde já se viu uma coisa dessas? Onde já se viu? O Estevão, ele estava sendo fiel a Deus. E quando foi que Deus não foi fiel a ele? Estevão foi salvo, recebido nos céus, em glória. Na terra, apedrejado. Como tantas e tantas vezes, eu e você somos apedrejados. Então, para finalizarmos, encaminharmos o final da nossa conversa aqui, é importante nós pararmos e olharmos verdadeiramente para aquilo que está à nossa volta e sabermos, acontecerão. Nós vamos falar de situações nos próximos dias, aonde nós vamos ver que a pessoa ela vai estar num aperto tremendo, mas Deus vai dar a saída para ela, Deus vai dar o escape, ela vai sair vitoriosa, como eu falei do José, do Daniel, do Sadraque, do Mesaque, do Abednego. Nós vamos ver que há situações aonde a resposta ela é de uma maneira que fica agradável, é um final feliz. Mas nós temos que saber que nem sempre o final é feliz aqui na terra. O importante não é aqui na terra, o importante é nos céus. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Tem uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Parece que é difícil. Você acha que para que eu esteja pregando uma situação como essa, uma reflexão dessa, é algo fácil? Não é. Não é, porque nós queremos sempre finalizar a história com a resposta boa, a resposta legal. Mas nós precisamos pensar que às vezes nem sempre é do jeito que nós queríamos que fosse. E independente de ser ou não do jeito que gostaríamos que fosse, o importante é que nós entendamos, Ele continua sendo Deus. Nós somos barro, Ele o oleiro. Nós criatura, Ele Criador. Nós vasos de barro, onde o Espírito é sobre nós, a honra e a glória é dele. Se fortaleça nesses dias, se fortaleça nesse momento, recobre as suas forças. Talvez você começou a ouvir essa mensagem, você resolveu ficar até o final pensando, bom, eu vou esperar para ver qual que vai ser o fechamento dessa conversa. O fechamento é esse: Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Ele continua no controle da situação. Ainda não é o fim. Acredite, creia, confia, mesmo que você esteja hoje levando as pedradas que a vida te oferece. Continue acreditando, continue crendo, continue esperando em Deus. Porque o teu Redentor, Ele está vivo. Ele está vivo. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Orar para que você seja cada vez mais cheio do Espírito. Orar para que você, em momento algum, negue a Jesus, para não ser apedrejado. Nós não queremos ser apedrejados, mas se precisarmos ser apedrejados, seremos apedrejados. Por amor a Jesus, nós seguiremos fazendo aquilo que é certo. Leva seu pensamento a Deus e vamos orar. Deus, eu sei, Deus, não é fácil. Não é fácil. Uma reflexão como essa nos faz lembrar daquela mãe que acaba enterrando um filho, daquele filho que acaba enterrando um pai tão rapidamente, daquela pessoa que acaba sendo demitida, daquela pessoa que acaba perdendo os clientes, daquela pessoa que acaba perdendo a empresa,
daquela pessoa que acaba, de repente, vendo a sua vida, os seus sonhos desmoronarem. Eu sei que uma reflexão como essa nos leva a pensar nos pontos negativos que acabamos trazendo com a experiência da vida. As pedradas, Deus. As pedradas que por vezes nós acabamos tomando, levando essas pedradas, mas assim como Estevão se mantém, se mostra fiel mesmo mediante as pedradas, nos ajuda a permanecermos fiéis também. Nós não queremos, ó Deus, que as dificuldades extremas cheguem até a nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, que as lutas, as dores, elas avancem contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas, ó Deus, se em algum momento, por algum motivo, algo parecido acontecer, nos dá força, graça, sejamos cheios do Espírito o suficiente para não negarmos a Jesus. Assim como foi com Estevão, que a esperança de dias melhores seja mantida viva em nossa vida. Eu oro por mim e por todos que nos ouvem nessa noite, em nome de Jesus. E você que recebe a palavra e concorda com a oração, diz amém, Jesus.